Quais são as 3 questões essenciais que devemos desenvolver antes de nos propormos em fazer um ensaio fotográfico? Sou Marcos Achur, é um prazer ter você em meu canal. Essas 3 questões elas não seguem uma ordem de importância. As 3 são essenciais. A primeira delas pode parecer um tanto banal, mas pelo incrível que pareça, a gente precisa falar sobre isso. Aspectos pessoais. O que eu quero dizer com aspectos pessoais? A comunicação visual que você tem. Isso vai desde as suas roupas, como você está vestido, como está o seu cabelo. No caso dos homens que têm barba, a barba está bem feita, está uma bagunça, né? Sua apresentação pessoal. Mas também faz parte dessa apresentação, dessa comunicação, a forma como você se comporta. Como você se comporta dentro do trabalho. Como você se comporta principalmente diante das circunstâncias que ferem a organização e bem-estar do ensaio fotográfico, do seu trabalho. Como você reage a isso? Quem é você diante do caos e do vazio? E também como é a sua comunicação verbal. Você é uma pessoa simpática? Você é educado? Respeitoso? Infelizmente chegamos num tempo em que respeito, educação, gentileza, isso é o básico, isso é o mínimo. Isso não tem que ser elogiado. Isso é o mínimo na relação de um ser humano com o outro. Isso é o mínimo da relação do ser humano com a natureza. Isso é o mínimo que uma pessoa tem que ter com ela mesma. Mas chegamos num momento da humanidade que infelizmente há de ser elogiado. Isso não tem que ser elogiado. Isso tem que ser o mínimo. Então isso também faz parte de aspectos pessoais, como faz parte também de aspectos pessoais a comunicação, no sentido de você, na véspera do ensaio, falar com todo mundo, tá tudo certo, confirmado amanhã, no dia do ensaio, tá todo mundo no horário. Isso é uma questão fundamental, que faz parte do aspecto pessoal, a pontualidade. A gente vai falar um pouco mais de pontualidade em outro episódio, mas uma das razões fundamentais da pontualidade é principalmente se o ensaio depende de iluminação natural. Não só, a gente vai falar disso em outros episódios, mas a pontualidade é fundamental. Eu não sei se é um problema aqui no Rio de Janeiro, que isso é crônico aqui, ou se aí na sua cidade, outros lugares também tem. Mas aqui é surreal, como as pessoas não têm pontualidade. É impressionante. E isso faz parte de uma apresentação pessoal. Isso conta a seu favor ou não em relação à sua pessoa, em relação ao seu profissionalismo. Então, aspectos pessoais é uma questão essencial. A terceira questão é equipamento, que vai desde a sua limpeza e manutenção, o que afeta a funcionalidade do equipamento, mas também reconhecer e respeitar a limitação que o seu equipamento tem. Vou dar um exemplo. Vamos supor que te pedem um orçamento para você fotografar um casamento à noite. Vamos supor que você não tem flash. Como é que você vai fotografar um casamento à noite, se você não tem flash? Às vezes, dependendo do lugar da cerimônia, da igreja ou o local que é a cerimônia, até é bem iluminado. Talvez você nem precise de flash. Mas e depois? A pista de dança, que por mais que tenha iluminação, você precisa de um flash. Vamos supor que você tenha um flash, mas você não tem um rádio flash para usar o flash fora da câmera. É outra fotografia, é outra escrita com a luz. Ou vamos supor que você até é contratado para fazer um ensaio fotográfico, mas ele é fim de tarde, dentro de uma floresta. E você tem uma câmera com sensor cropado e uma lente com abertura máxima f3.5. E se você é fotógrafo e não faz a menor ideia do que eu acabei de dizer de sensor cropado, e a maior abertura de lente é f3.5, continua assistindo, que a terceira questão tem a ver com isso. Ou seja, é uma restrição de luminosidade. Você até pode tascar 8.000, 12.000 de ISO, mas qual é a qualidade de nitidez, de ruído que essa foto vai ter? Aí tem muita gente que vai dizer, poxa, mas justamente para eu ter um equipamento melhor, olha o raciocínio, para eu ter um equipamento melhor, eu preciso de dinheiro. O dinheiro vem com um trabalho. Então eu vou
ferir aquele trabalho. Eu vou pegar o trabalho, por mais que eu tenha consciência de que eu não vou entregar uma qualidade legal, porque eu preciso do dinheiro. Então eu vou sacrificar, vou ferir aquele trabalho em nome dos outros. É legal fazer isso? Será que isso realmente é honesto? Eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer, porque isso é o tipo de coisa que é o exercício do seu caráter. Eu estou aqui para trazer questões, né, que te façam pensar, que te façam refletir. Né? E uma delas é reconhecer e respeitar a limitação do equipamento. Normalmente a gente quer muito mais do que a gente pode. Né? E em relação ao equipamento, isso também é comum de acontecer, principalmente quando a gente está no início. Mas a gente tem que saber controlar essa ansiedade, como a gente se comporta diante, né, das questões que vão contra o nosso senso de prazer. Falamos disso aqui agora há pouco. Então, equipamento é uma segunda questão essencial. A limpeza, a manutenção para o bom funcionamento, mas também a limitação. Como, por exemplo, um outro exemplo de limitação é se você só tem uma bateria. Se você só tem uma bateria, você tem que saber o tempo que você tem de vida, de trabalho, né, dentro de um projeto. De repente o projeto requer que você tivesse 2, 3 baterias. O que você vai fazer? Vai aceitar fazer com uma só? Aí vai fazer todo mundo ficar 1h30 esperando carregar a sua bateria? Então, é uma outra questão limitante. Então reconheça e respeite as limitações do seu equipamento. A terceira questão é aprendizado. Aprendizado só se desenvolve, só acontece praticando, vivenciando aquilo que foi estudado. Todo mundo que quer ser alguma coisa, não importa a profissão, precisa se cercar dessa coisa. Você quer ser maquiador, maquiadora, tem que se cercar de coisas de maquiagem. Quer ser médico, tem que se cercar de coisas de medicina. E por aí vai. Você quer ser fotógrafo, você vai ter que assistir documentários. Você vai ter que estudar história da arte e composição de imagem. Você vai ter que estudar sobre equipamento, técnicas fotográficas. Vá a cinema, vá a exposições. Se cerque, converse com pessoas. Né? Se cerque de fotografia. Respire fotografia. Né? Aprenda a estudar fotografia a partir do dia a dia. De tudo que você vê. Não ficar numa noia, numa paranoia, numa coisa obsessiva. Né? Mas se cerque disso. Como, por exemplo, estudar uma foto. Estudar uma foto é algo maravilhoso, se você sabe fazer. Porque não é você pegar um celular, ou a foto, um tablet, um computador e ficar, né, no celular. Ah, gostei. Isso não é estudar uma foto. Estudar uma foto é você pegar uma foto. Vamos lá. Quantas fontes de luz essa foto tem? Quais são os ângulos de incidência dessas luzes? Quais são as qualidades dessas luzes? É tudo luz dura? Tem luz suave também? Quais são as fontes dessas luzes? Tem luz natural misturada com luz contínua? Tem luz de flash? Né? Como é que é a luz dessa fotografia? Consequentemente, como é que é a sombra? É uma foto que tem ênfase em quê? Cor? Roupa? É sensual? Como é que está a linguagem corporal, no caso de uma pessoa? Como é que está a linguagem de expressão dessa pessoa? Né? Como é que está o cenário? São quantos planos nessa foto? Ela tem ritmo? Não tem ritmo? Qual o ponto de fuga? Qual o ponto de interesse? São muitas coisas para serem pensadas, né, ao fazer uma foto. Então, estudar, aprender, requer você se deter sobre algo. Nós não somos educados mais para isso. O mundo é tudo muito rápido, é muita informação. Né? Ou seja, o que acontece? A gente vem sendo forjado para o quê? Absorver, absorver, é muita coisa. E com isso a gente não se detém sobre algo. E como a gente não se detém sobre algo, a gente fica num pouquinho de cada coisa. Ou seja, a gente fica no rasteiro. E quando você fica no rasteiro, você fica mediano. Você fica na média. Né? Então o seu trabalho é mediano. Você está fazendo o que todo mundo está fazendo. Um pouquinho diferente. Mas você está ali, na média. Né? Se você se contenta em estar na média, tudo bem. Né? Mas
A evolução humana requer aprimoramento, refinamento. Eu não estou falando de desenvolvimento no sentido de você ser melhor do que outro. É melhor do que você é hoje, né? Mas se você se contenta em ser mediano, você vai ser medíocre. O seu trabalho vai ser medíocre, né? Então, sim, busque aprimoramento, busque refinamento. E isso não vem sem esforço. Isso não vem sem dedicação. Isso não vem sem luta, né? Desenvolver requer restrição, obstáculo, força contrária, problemas. É como o corpo físico. Eu quero desenvolver o meu músculo. Eu preciso ir na academia de musculação e lá eu vou pegar um peso. O que esse peso faz? Ele faz uma força para baixo. Ele faz uma força contrária. A partir do momento que eu pego o peso e levanto ele, eu sou mais forte do que a força que ele exerce sobre mim, o meu músculo desenvolve. E vai chegar uma hora que este peso não vai servir mais, porque eu já desenvolvi. Eu vou precisar de um peso maior para continuar desenvolvendo. Essa é a dinâmica da vida. Você tem um problema, evolui a sua consciência, você precisa de um problema maior, uma questão maior, uma restrição maior para continuar o seu processo de evolução. E aqui eu vou trazer mais uma reflexão da Cabala Ancestral, como normalmente eu faço, que é uma reflexão já ensinada há milhares de anos. Precisamos saber chegar, precisamos saber permanecer, precisamos saber sair de todos os lugares, do cinema, do mercado, do banco, né, de qualquer lugar. Qualquer lugar você precisa saber chegar, saber permanecer e saber sair. E mais do que isso, a Cabala Ancestral vai nos ensinar que este lugar não são apenas lugares geográficos, mas que todos os encontros, todas as relações são como lugares. Então você precisa saber chegar, permanecer e sair de todas as relações, seja a relação conjugal, seja a relação familiar, a relação profissional, não importa. Saiba chegar, saiba permanecer e saiba sair. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, seja você também uma fonte de orientação e informação para as pessoas. Coloque suas observações, dúvidas ou críticas construtivas aqui nos comentários. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Até o próximo. Um abraço.